do quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início à nossa aula, nossa primeira aula de História em formato EAD. Nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que nós vimos nas nossas aulas presenciais. Aí você pode estar acompanhando pelos nossos slides e também pelo seu livro didático, que são das páginas 28 a 34, tá bom? Então, o tema da nossa aula é Povos Antigos da América. Dá uma olhadinha aí no slide. Bom, vamos começar falando dos ameríndios. Quem foram os ameríndios, né? Foram os povos nativos da América. Primeiros seres humanos a ocupar o continente desde aproximadamente 20 mil anos antes de Cristo. Por esse motivo, foram surgindo culturas diferentes e únicas, e então desenvolviam uma sociedade. Grande parte deles viviam da caça e da agricultura. Na época, eles plantavam milho, amendoim, mandioca, batata doce. Foi assim que surgiram os povos que você pode observar a seguir. Antes de nós falarmos sobre esses povos, os nomes, né, darmos a denominação a esses povos, nós vamos falar rapidamente do continente americano. Ele já era habitado por diversos povos muito antes da chegada dos europeus. Esses povos apresentavam muitas diferenças sociais, tanto sociais quanto culturais. Então, agora nós podemos dar o nome aos povos que viviam naquela época, os nomes que eles recebiam. Então, América, civilizações. Acompanhem nos slides. Povos que habitavam a América Central e América do Sul. Eles eram denominados de maias, astecas e incas. Eles eram chamados de povos pré-colombianos. Esses que nós falamos agora, eles tinham também essa denominação de povos pré-colombianos. Os povos que habitavam a América do Norte eram chamados de Creas, Iroqueses e Sioux. Nós vamos falar um pouco desses povos, né? Os Creas, eles viviam em uma região bastante fria no sul do Ártico e tinham de usar peles de animais para se aquecer. Eles se alimentavam de renas, alces e castores. Os iroqueses usavam galhos e cascas de árvores para construir suas ferramentas, e suas roupas eram feitas de peles de animais. Os Sioux viviam no centro da América do Norte e foram os que mais combateram os colonizadores europeus. Foram praticamente exterminados no século XIX, ok? Bom, continuando aí, acompanhando os nossos slides, nós vamos falar dos povos indígenas. Bom, quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, encontraram, habitando essas terras que hoje formam o Brasil, encontraram os índios. E vamos falar um pouco da cultura deles. Viviam em aldeias, tinham um líder religioso que se chamava pajé. O pajé era uma espécie de médico para eles, né? Eles falavam curandeiro, mas era uma espécie de médico. Por quê? Porque os índios, as pessoas que ficavam doentes, elas eram curadas com ervas medicinais e o pajé era esse líder e eles tinham um grande respeito pelo pajé. Poracés eram danças indígenas, recebi essa denominação, né? As danças indígenas que eles faziam na época. Os instrumentos musicais mais conhecidos: maracá, chocalho, recebe o nome de chocalho, membe, a flauta, guarará, o tambor. Aí acompanhem, para vocês acompanhem nos slides, a oca, essa é a oca do índio. Os instrumentos musicais, esses aí são os instrumentos musicais que nós acabamos de falar. E a dança indígena, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre povos antigos da América. Fizemos uma breve revisão. Continuo contando com a participação, o empenho, a dedicação de vocês, tá bom? Estaremos aqui, que precisar. Tirem dúvidas, assistam as videoaulas, tirem dúvidas, continuem lendo, estudando também através do seu livro, tá bom? As atividades sobre esse conteúdo vão estar na nossa plataforma do Plural. Fiquem com Deus e até mais!